Já abri a palavra, quem quiser se aproxime então aqui do microfone. Bom dia, meu nome é Luciano. Na verdade, uma das questões que foi tangenciada, mas não aprofundada, eu gostaria de levantar aqui para que seja tratada, é a questão da divergência entre a classe política e a população. É evidente, até por pesquisa de opinião, que a população não se reconhece na classe política. E, na verdade, nós falamos em democracia, talvez até poderia se falar numa oligarquia esclarecida, porque, na verdade, as formas de democracia participativa são bastante escassas e não progridem, né? Pelo menos na medida da necessidade. Essa questão, inclusive, de tanto dos partidos de esquerda quanto dos partidos de direita, que, na verdade, a delegação popular é um cheque em branco de forma sem tamanho. Porque se um partido, até o partido, viu, Cláudio Fonteles, não é só a pessoa, mas muito mais as pessoas, mas também os partidos, não cumprem com o que prometeram de forma programática, o que acontece? Ah, não, daqui a 4 anos você poderá não votá-los, mas também, daqui a 4 anos, você correrá o mesmo risco que quem vai ser eleito não cumpra. Os fenômenos de estelionato eleitoral, na verdade, se repetem. Nós assistimos isso, em parte, até no governo Dilma, que tão logo foi eleita, colocou em prática uma agenda que não era exatamente aquela que ela tinha dito nas eleições, e muito mais no governo Temer, que exatamente botou tudo de ponta cabeça e fez exatamente o contrário. E, na verdade, é o seguinte, responde a quem? Como uma política, uma delegação, não é uma delegação para a pessoa ou para a instituição partidária, mas para um programa. Como fazer isso? Então, era isso. Bem, depois o Gilberto, que tem que respeitar a ordem democrática. Né? Bom dia, meu nome é André. A pergunta é a seguinte, como é que se explica o fenômeno da capitania hereditária política? Muito breve. Gilberto, não esqueça de apresentar, né? Gilberto trabalha atualmente no Senado, na assessoria da bancada da minoria. Estou falando rápido agora, porque, infelizmente, 11 horas tem que levar uma filha no médico. Eu queria começar fazendo uma delação premiada. Eu quero dizer a vocês que o Cláudio só me elogiou, porque ali fora eu prometi para ele uma cachaça mineira daquelas boas, ele... Então está feita a delação. Mas eu queria dar uma contribuição, lembrando que, enquanto nós estamos debatendo aqui, a questão da reforma política, do ponto de vista deles, segue avançando. Há um projeto no Senado, de autoria do senador Aécio e também do Ferrácio, do Espírito Santo, que está trabalhando para ser votado agora, já em dezembro, 2 pontos. Um deles acentua 2 pontos. Um deles é a cláusula de barreira. Há uma polêmica grande em torno dessa questão, porque tenta impedir, de fato, essa pulverização e essa comercialização de partidos que nós somos favoráveis. Então, introduz um percentual em que os partidos têm que ter pelo menos 2% inicialmente, de votos em todos os estados da federação, ou melhor, do total de votos, sendo que em 9 estados eles têm que ter pelo menos esses 2%, além no geral. Essa é uma das questões, e a outra é o fim das coligações. Tá? E, ao mesmo tempo, Patrus depois pode informar melhor, Patrus, na Câmara se formou uma comissão que essa vai dar mais tempo para a gente, porque essa do Senado não vai dar nem tempo de haver grande participação popular. Essa da Câmara, que é mais ampla, ela pode ser objeto de um grande processo nosso de mobilização. E é nesse sentido que eu queria dizer, a minha fala, é fundamental que nós retomemos o processo do movimento cidadão,
pela democracia e pela reforma política. Porque lá de dentro não tem como sair coisa boa com a Constituição que nós temos lá no Congresso. Vocês viram como o golpe está sendo célere e radical nas medidas que está tomando. Estão passando como um trator, a 241, a reforma da Previdência vem aí. O outro crime que eles estão praticando contra o povo é a desvinculação, preste atenção nesse aspecto, dos benefícios sociais em relação ao salário mínimo. Isso vai devolver a fome e a miséria para o Nordeste e para as regiões mais deprimidas do país. É um crime, é o maior de todos os crimes, eu acho, hoje, de lesa humanidade que eles estão fazendo. Então, essa celeridade que nos revela a natureza do golpe, é o capital exigindo que se cumpra todos os compromissos para que tivesse o grande apoio midiático ao golpe, e isso vai se transferir também naturalmente na questão da reforma política. Por isso que a nossa saída, de fato, é reforçar um processo de mobilização e de informação. Porque o drama nosso é esse, as coisas acontecem, mas o que significa para o cidadão que está no ônibus? Eu tenho andado muito de ônibus agora, está sendo interessante ver essas coisas. Que vai para São Sebastião, que vai para Santa Maria, isso que nós estamos conversando aqui. Ou a 241. Por quê? Porque o grande crime que nós cometemos, ao lado de tantas coisas boas que fizemos no governo, foi deixar de fazer o debate político e ideológico e a informação. O cidadão só tem uma fonte de informação, que é aquela para a qual, inclusive, o nosso governo deu dinheiro para caramba, ao invés de estimular a imprensa alternativa, a imprensa democrática. Bom, a nossa tarefa tem que ser, a meu juízo, dramaticamente correr contra o tempo e contra essa tendência e buscar fazer uma ampla mobilização, um amplo processo de informação e de mobilização para que a gente possa regimentar, de fato, apoio para esse tipo de proposta com as quais eu não vou discutir aqui, mas já estou totalmente de acordo da reforma política, no sentido de combater o poder econômico, a lista e assim por diante. Nesse aspecto, eu vou concluir, Thierry, nós estamos lançando no dia 10 uma campanha nacional de informação e mobilização em torno de 2 eixos. A defesa dos direitos sociais, a resistência a essa tirada de direitos e, ao mesmo tempo, a perseguição ao Lula e a criminalização dos movimentos sociais junto a isso. Essa campanha que tem a participação das 2 frentes, Brasil Popular, Povo Sem Medo, além da CUT e de vários partidos, ela vai ser lançada, ela pretende criar comitês em todo o país para informação. A ideia é fazer muito material simples para o povo que está nos ônibus, que está no metrô, que está nas fábricas, entender por a lógica que está presidindo esse processo que nós estamos vivendo e, a partir daí, buscar um processo de mobilização maior. Então, eu queria informar vocês e pedir que a gente esteja disposto a participar dessa campanha. Vocês receberão todas as informações depois, porque a reforma política tem que entrar nesse processo estrutural de mudança a partir da mobilização popular. Muito obrigado. Madame. Meu nome é Raquel. Eu teria, na verdade, várias perguntas para fazer, mas só tem 2 minutos, então eu vou tentar ser breve. Acho que tem uma questão que é bem interessante e ampla, não tem uma questão específica para fazer, mas não consigo deixar de fazer a consideração. Isso que o Cláudio falou da profissionalização, eu acho que é bem delicado como consertar, né, a tal da lei de ferro da oligarquia, que tem 100 anos já essa tese, né, de que é um perigo aos partidos populares. Acho que o caminho talvez seja a democratização interna dos partidos, para sempre renovação das lideranças e não uma coisa externa a isso, senão a gente acaba perdendo algo muito importante, que é justamente o acumulado que a experiência vivida traz, né? Ainda mais se a gente precisa desses mecanismos de representação. Imaginar alguém que acabou de entrar nesse meio, ser engolido lá no Senado, não é assim tão simples, né? Eu acho que tem uma questão geracional que a profissionalização acaba exigindo, né? Não tem como imaginar alguém cru na política, num cargo de representação, né? Mais tempo de vida, mais experiência de lideranças formais. Então, acho é algo que os partidos têm que se repensar, mas eu acharia estranho ter uma regra de fora que proibisse você se reeleger ou ter outros mandatos em outros cargos. Mas tem uma coisa mais específica que eu queria comentar, que não veio à tona aqui hoje. Nós tivemos uma micro-reforma eleitoral, né?
E uma das coisas que mudou foi justamente nessa eleição para vereador, foi estabelecida uma regra que ninguém está lembrando. Teoricamente, ela vem para cobrir uma possível distorção de candidatos com pouca votação nominal conseguirem se eleger vereadores para cargos, né? Que tem o quociente eleitoral e dentro do partido o candidato tem que ter pelo menos 10% dessa cota. Isso já entrou em vigor. Né? A lei não tem se falado disso, mas, né, é uma mudança que está agora prevista. Isso distorce a nossa ideia de proporcionalidade, né? E distorce, por exemplo, a ideia de que se eu voto em legenda, né, isso acontece o que o deputado falou, de eu voto numa legenda e não necessariamente estou ajudando alguém da minha legenda porque eu tenho coligações. Agora é ainda muito pior, porque se eu votar em legenda, eu não garanto que uma pessoa especificamente do meu partido atinja 10% dessa cota. Então, isso tende a personalizar ainda mais, né? Eu acho que isso revela bem uma coisa que o senhor não disse explicitamente, mas para mim é muito claro, a reforma eleitoral especificamente, não é só a política de maneira geral, ela tende a ser a ponta do iceberg, cada vez, e a tábua da salvação. Cada vez que a gente vive um momento de crise, parece que se a gente mudar um pouquinho o jeito de contar os votos, a gente vai resolver o problema. Não se discute a questão da representação de maneira geral, né? E sobre listas fechadas e abertas, eu queria saber o que vocês acham, por exemplo, de uma lista fechada que nunca tivemos, servir como uma possibilidade de políticas afirmativas, por exemplo, estabelecer que o segundo nome da lista seja um nome de mulher e assim corrigir a presença feminina dentro das casas parlamentares. Obrigada. Dá para continuar perguntas? Dá para continuar perguntas? O que já falar? Continuar perguntas. Faz um sinal quando quiser. Tá. Então vamos tentar respeitar a ordem. O jovem barbudo aí. Bom dia. A minha pergunta, na verdade, ela vai diretamente ao... Sim, claro, meu nome é Gabriel. E a minha pergunta vai diretamente para o senhor, Patrus Nunes. Um dos problemas que nós vemos da democracia, na verdade, da cultura política brasileira, é justamente o descolamento do Estado em relação à sociedade, como a gente já está comentando aqui. E uma das expressões que, para mim, são muito claras em relação a isso é justamente no legislativo, que a gente não encontra um diálogo muito forte com a sociedade, com os votantes, com a sociedade civil. E isso se dá muito porque, bom, pelo menos uma impressão que talvez eu tenha, acredito que os outros compartilham, não há muito um processo de transparência, ou aquilo que os americanos vão chamar de accountability, né? A transparência e, não apenas a prestação de contas, mas a responsabilização. Ou seja, é muito difícil, uma vez que nós votamos, os deputados, os senadores, a gente conseguir ter a informação do que está sendo feito, do que está sendo arrecadado, de onde está sendo gasto, etc, etc, etc. Então, eu gostaria de saber, o senhor, com a sua experiência mesmo, claro, de deputado federal e da casa que o senhor trabalha, quais são os projetos que existem para a transparência, para a prestação de contas e responsabilização diante da sociedade civil e como facilitar? Quais seriam, talvez, os projetos ideais, as ações ideais de um deputado e da casa para a gente poder alargar o diálogo com a sociedade? Obrigado. Não, eu estou respeitando. Você tinha pedido. Bom, aproveitando o tema que o Patrus levantou, a reforma política mais ampla do que reforma eleitoral, reforma de gestão, digamos, dos poderes, né? Do poder do Congresso, do Executivo, eu colocaria a questão da responsabilidade. Veja bem, geralmente quando se fala da responsabilidade, a lei de responsabilidade fiscal, ela foi construída 20 anos lá atrás, no pressuposto que era só a responsabilidade fiscal, mas não responsabilidade financeira. Então, todos os órgãos do Banco Central ficaram completamente isentos de responsabilização. Vem a PEC 241, acentua esse processo. Então, todo o sistema, digamos assim, de gastos é constrangido a um limite determinado, mas o gasto financeiro não. Então,
na prática, se cria uma espécie de uma república independente. O Banco Central vira uma república independente, irresponsável, independente da república, né? E infalível. Porque o pressuposto é que, o Banco Central vai gerir a política monetária e financeira a seu critério, e com isso você vai resolver a crise em 20 anos. Né? Então, é uma questão que eu acho que é uma questão essencial, porque ela é comandada de dentro da Constituição. Tem um artigo 167, se não me engano, parágrafo 3º, etc., que diz o seguinte, que o orçamento da dívida pública, orçamento financeiro, que vem do Banco Central, é insusceptível de emenda pelo Congresso. Isso não existe em parte nenhuma do mundo, mas tem o nosso. Portanto, o que está fazendo agora a lei de responsabilidade fiscal é um pouco acentuar isso. Né? Bom, mas pegando o tema da responsabilidade, para não dizer que não falei de flores, eu acho que esse tema se repõe, mudando o que precisa ser mudado, no que o Ministério Público está fazendo agora. Ou seja, ele criou uma legislação enorme de mudança de processo, etc., mas ele próprio não está submetido a uma lei de responsabilidade que o puna por excesso. Então, em geral, um poder ou uma determinada quadra histórica, você tem responsabilização de uns e irresponsabilidade de outros. E com isso você cria a figura dos setores absolutamente isentos de controle democrático. Eu queria ver como é que vocês reagem a isso aí. E deixa parar um pouquinho para responder, tem muitas coisas, talvez, e depois voltamos a perguntar.